Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Texto deste sábado, 17 de setembro, está em Atos 8, 1, ou melhor, Atos 8, 26 a 28. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um príncipe eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Este texto fala de um evangelista chamado Filipe, que estava muito bem em Samaria, pregando o evangelho, fazendo milagres, levando muita gente a aceitar a Jesus. Mas ele recebe uma ordem que para nós, seres humanos, uma ordem estranha. Sair de uma cidade populosa, onde muitos estavam crendo em Jesus, para ir para um lugar deserto, para um lugar onde não havia ninguém. Esta ordem parece, aos nossos olhos, aos olhos humanos, uma ordem absurda. Como é que eu vou tirar alguém de um lugar onde ele está muito bem, onde o seu ministério está muito bem, para levar para um lugar onde não tem ninguém? Ou melhor, tinha uma pessoa. Na verdade, não tinha uma pessoa, porque aqueles que conduziam o carro, provavelmente os seguranças, estavam ali, porque aquele era um homem importante. Nós não temos o seu nome, mas temos a sua função. Aquele homem era importante, ele era superintendente mor, ele era primeiro-ministro da Etiópia, da rainha de Candace. E Filipe, então, ele é enviado para ali para falar apenas aquele homem. Não era para falar a uma multidão, como eu estava falando, mas era para falar a um homem, a uma pessoa. Na visão de Filipe, eu creio, porque é esta a nossa visão humana, Filipe estava falando a uma pessoa. Mas na visão de Deus, porque Deus enxerga além do ser humano, Filipe estava falando a um país inteiro, porque ele estava levando o evangelho a um país inteiro através do seu primeiro-ministro. Parece pouca coisa tirar Filipe de um lugar populoso para levar para falar a um homem. Mas eu creio que a mensagem de Filipe, ela chega à Etiópia e ela alcança toda a Etiópia. Mas será que eles se salvaram? Bem, a nossa função não é salvar ninguém. A nossa função é pregar o Evangelho. Quem salva é Jesus. E quem
faz com que a pessoa sinta a necessidade dessa salvação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas de que elas precisam aceitar a Jesus para serem salvas. A nossa pregação, ela sempre vai alcançar pessoas que precisam ser salvas. Mas nem todas as pessoas alcançadas pela nossa pregação vão dar voz ao Espírito Santo para aceitarem a Jesus. O texto nos fala que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. E ele veio a Jerusalém para adorar. Lia o texto bíblico, veio a Jerusalém para adorar, mas ainda não conhecia Jesus. Talvez algumas pessoas estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo. Talvez algumas pessoas estão frequentando as igrejas, mas ainda não aceitaram a Jesus. Talvez algumas pessoas estejam vivendo uma vida religiosa satisfatória, mas ainda não se encontraram com Jesus. Este homem, o mordomo-mor da rainha de Candaça, ele era religioso, porque ele veio a Jerusalém para adorar. Ele lia as Escrituras, porque ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele ainda precisava de Jesus. E Filipe foi um instrumento usado por Deus para explicar àquele homem o texto que ele estava lendo, para explicar que ele estava lendo que Isaías falava sobre Jesus. E ele, então, agora, ele aceita a Jesus e ele é batizado. Então, a nossa missão é obedecer à ordem do Espírito Santo. A obra que nós fazemos, ela é incompleta sem a ação do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo toca o coração das pessoas, convence as pessoas, elas então se tornam realmente salvas. Não apenas religiosas, não apenas conhecedoras do texto bíblico, mas se tornam realmente salvas, porque Jesus veio para isso. E ele deixou o Espírito Santo também para isso, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Que este sábado seja abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém.